Você sabia que, todos os anos, milhares de vagões e locomotivas pesando centenas de toneladas são aposentados em vez de virar sucata? Eles se transformam em uma verdadeira mina de metal móvel que vale bilhões de reais. A reciclagem de trens não se resume a desmontar estruturas gigantes de aço. É um processo industrial complexo onde cada componente, dos motores a diesel aos sistemas elétricos e ao aço estrutural de alta resistência, é cuidadosamente aproveitado dentro de padrões rigorosos para retornar à cadeia de fabricação depois de ter percorrido milhões de quilômetros. Um trem é transformado em materiais limpos e reutilizáveis que podem ser usados na construção de pontes e outras obras. Neste vídeo, o canal Fábrica Industrial leva você a conhecer de perto todo o processo de reciclagem de trens, passo a passo, da forma mais clara e prática possível. Atualmente, dezenas de milhares de vagões e locomotivas são desativados todo ano ao redor do mundo, o equivalente a mais de 10 a 20 milhões de toneladas de sucata. Uma única locomotiva pode pesar entre 180 e 270 toneladas, e quase toda essa massa é composta de aço de engenharia de alta qualidade, projetado para suportar cargas extremas ao longo de décadas de uso. Se abandonado, esse volume de metal não só é desperdiçado, como se torna um grande problema ambiental. Pense nisso como uma mina de recursos móvel. Reciclar o aço de trens antigos pode economizar entre 60% e 74% da energia necessária em comparação com a produção a partir de minério virgem, reduzindo significativamente as emissões de CO2. A reciclagem de trens tem transformado silenciosamente máquinas pesadas em uma fonte estratégica de matéria-prima para toda a indústria. Hoje em dia, muitos depósitos de sucata ferroviária ao redor do mundo não são simples locais de armazenamento. Funcionam como armazéns industriais a céu aberto. Trens inteiros são frequentemente abandonados não porque estejam completamente quebrados, mas porque o custo do reparo supera seu valor operacional. Isso cria um fenômeno único. Um grande número de locomotivas permanece praticamente intacto, com motores, sistemas elétricos e componentes funcionais conservados ao longo de décadas. Nos maiores pátios ferroviários, os vagões são dispostos em longas fileiras que se estendem por quilômetros, organizados por modelo, ano de fabricação ou finalidade, permitindo que a indústria retire componentes como se fosse um enorme estoque de peças. Motores a diesel, geradores, conjuntos de rodas e eixos. Esses cemitérios de trens são, na verdade, uma camada intermediária entre a operação e a reciclagem, onde o valor de cada máquina aguarda para ser recuperado. Uma locomotiva não é apenas uma massa de aço. É também uma unidade móvel, cheia de substâncias químicas que precisam ser tratadas antes da desmontagem. Em média, cada locomotiva pode conter até 19 mil litros de combustível diesel, além de centenas de litros de óleo lubrificante, líquido de arrefecimento e fluidos hidráulicos. Recuperar esses líquidos pode levar horas, mas, se negligenciado, o risco de contaminação pode se espalhar por milhares de metros quadrados ao redor. Além disso, muitos trens antigos ainda contêm materiais perigosos, como amianto no isolamento, baterias de chumbo ácido pesadas e camadas de tinta com metais pesados como chumbo e cromo. Após o tratamento desses materiais, os sistemas de alto valor são retirados. Um motor a diesel industrial pode pesar mais de 9 toneladas e ter um valor de reaproveitamento de até 1,5 milhão de reais. Geradores e componentes de transmissão também são removidos com guindastes pesados e enviados para inspeção. Com todos os materiais perigosos removidos e os sistemas de alto valor desmontados, a estrutura de aço restante entra na fase de redução mecânica, uma etapa crítica que prepara o material para o restante do processo. Braços mecânicos imponentes elevam e posicionam seções de metal pesando entre 9 e 23 toneladas, enquanto acessórios de cisalhamento hidráulico geram entre 1.000 e 2.000 toneladas de força, suficiente para fraturar vigas de aço espessas de vários centímetros em segundos, operando continuamente a uma taxa de 20 a 40 cortes por minuto. O tamanho das peças cortadas não é aleatório.
O aço é reduzido a pedaços de 60 a 120 centímetros, tamanho ideal para transporte e carregamento no forno. Peças muito grandes não cabem no forno. Peças muito pequenas podem perder valor por contaminação. Essa etapa transforma uma máquina de centenas de toneladas em matéria-prima industrial padronizada. Após ser cortado e limpo, o aço entra na fase de trituração. Dentro do sistema, um eixo rotativo com martelos de liga ultradura gira a milhares de rotações por minuto, fragmentando grandes pedaços de aço em partículas de 20 a 50 centímetros, pequenas o suficiente para se mover com eficiência nas esteiras e prontas para triagem. Em escala industrial, uma única linha de trituração pode processar entre 200 e 400 toneladas de metal por hora, desmontando efetivamente um trem inteiro em pouco tempo. O mais importante nessa etapa não é apenas a redução de tamanho, mas a criação de um fluxo de material consistente. Com o tamanho das partículas controlado, a separação de metais e a remoção de impurezas se tornam mais eficientes e o carregamento do forno fica muito mais estável. Muitas usinas modernas já contam com sensores ópticos e analisadores de raios X, que identificam a composição de cada fragmento, separando aço carbono, aço inoxidável e ligas especiais logo no início do processo. Apesar de toda a tecnologia, a triagem manual ainda é necessária. Trabalhadores posicionados ao longo das esteiras removem objetos indesejáveis como plástico, madeira, borracha e fragmentos não metálicos. Essa combinação de automação e supervisão humana garante maior qualidade da sucata antes de ela ser compactada e enviada ao forno. Depois de compactada e classificada, a sucata entra no forno elétrico a arco, peça central do processo. Essa enorme câmara revestida de tijolos refratários recebe 3 eletrodos gigantes de grafite que geram arcos elétricos a dezenas de milhares de amperes, atingindo temperaturas acima de 3.000 graus Celsius. Em 30 a 50 minutos, mesmo uma enorme quantidade de sucata derrete gradualmente em metal líquido. Uma única carga pode processar entre 70 e 200 toneladas de sucata, dependendo da capacidade do forno. A sucata não é carregada toda de uma vez, mas em lotes. Agentes como calcário e dolomita são adicionados para reagir com as impurezas, formando uma camada de escória que flutua sobre o aço fundido e protege o metal da oxidação. Oxigênio industrial é injetado para queimar elementos indesejados como excesso de carbono e silício, refinando o aço e gerando calor adicional, o que reduz o consumo de eletricidade. Algumas fábricas modernas ainda contam com sistemas de recuperação de calor que pré-aquecem a sucata antes do carregamento. Após a fusão, o aço é transferido para um forno-panela para refinamento. Durante a fusão, gases como oxigênio, nitrogênio e hidrogênio se dissolvem no metal e, se não forem removidos, podem formar bolhas, vazios ou microfissuras. Para evitar isso, usa-se a desgaseificação a vácuo. O aço é agitado sob baixa pressão, forçando a saída dos gases. Em seguida, cal viva ou dolomita é adicionada para reagir com enxofre e fósforo, elementos que tornam o aço frágil, formando uma escória leve que flutua e é facilmente removida. Ao final, o aço reciclado atinge um alto nível de pureza, rivalizando com o aço produzido a partir de minério virgem. Assim que saem do forno de reaquecimento, os tarugos de aço incandescentes são alimentados na linha de laminação, a etapa final de conformação. Os tarugos passam pelo laminador de desbaste, onde rolos maciços de aço liga com grandes diâmetros pressionam o material com milhares de toneladas de força, reduzindo drasticamente a espessura enquanto o comprimento é esticado. Em seguida, passam pelos laminadores intermediários, onde o perfil gradualmente toma forma, com os rolos comprimindo e torcendo o aço para distribuir uniformemente a tensão. Nos rolos de acabamento, com ranhuras especialmente projetadas, começa a surgir a seção transversal em forma de T do trilho, um design que oferece resistência notável com peso controlado. Ao longo de todo esse processo, jatos de água de alta pressão removem a camada de óxido do aço, mantendo a temperatura estável. Sensores a laser medem continuamente altura,
largura e retilineidade, enviando dados em tempo real para o sistema de controle central, que ajusta as folgas e velocidades dos rolos com precisão milimétrica. Após a laminação, os trilhos ainda estão avermelhados pelo calor e com tensões internas. Um sistema de pulverização de água de alta pressão envolve toda a superfície do trilho, com velocidade e volume rigorosamente controlados para garantir resfriamento uniforme e evitar deformações ou rachaduras. Em seguida, os trilhos entram na área de tratamento térmico, onde fornos de reaquecimento programados com precisão realizam processos como têmpera ou recozimento, dependendo das propriedades desejadas. Esse equilíbrio entre resfriamento rápido e aquecimento controlado aumenta a resistência e a durabilidade, garantindo que os trilhos mantenham seu perfil com arestas vivas e linhas limpas. Recém-saídos do tratamento térmico, os trilhos seguem para a linha de soldagem, onde seções individuais são unidas para formar comprimentos contínuos. Sensores a laser garantem o alinhamento perfeito das extremidades, enquanto uma máquina de solda a arco de alta potência funde as bordas enquanto a pressão hidráulica as une. Um sistema automatizado de retificação remove qualquer excesso de material, deixando a superfície da solda perfeitamente nivelada com o corpo do trilho. O resultado são trilhos contínuos, que se estendem por centenas de metros, capazes de transportar trens em alta velocidade com vibração mínima. Os trilhos acabados passam então pela inspeção de qualidade. Sensores ópticos e câmeras de alta velocidade escaneiam toda a superfície capturando até os menores defeitos, enquanto dispositivos ultrassônicos e scanners de raios X sondam o interior do aço em busca de rachaduras internas ou bolsas de gás. Amostras selecionadas aleatoriamente são submetidas a testes mecânicos de tração, compressão e dureza. Apenas os trilhos que atendem a todos os critérios recebem o selo de aprovação e são liberados para embalagem e distribuição, prontos para se tornarem parte das ferrovias do futuro. Com os trilhos prontos e enviados ao canteiro de obras, começa o trabalho de preparação do terreno. O subleito é nivelado e compactado camada por camada, com a base de solo e cascalho atingindo geralmente entre 60 centímetros e 1,2 metros de profundidade, dependendo do terreno e da carga do trem. Em seguida, as máquinas começam a espalhar o lastro, granito britado ou rocha basáltica com pedras de 3,8 a 5 centímetros. Essa camada permanece solta para absorver vibrações e permitir drenagem natural. Em uma linha padrão, apenas 1,5 km de trilhos exige cerca de 3.500 toneladas de lastro. O material é despejado de vagões especializados e distribuído uniformemente por um regulador de lastro. Uma máquina com lâminas, escovas rotativas e sistemas de nivelamento a laser que pode operar de forma quase autônoma. Após a distribuição, o lastro é compactado por compactadores vibratórios para criar uma base estável. Com o lastro nivelado, as equipes posicionam os dormentes, a estrutura que determina o alinhamento de toda a linha. Em novos projetos, isso é feito com máquinas automáticas. Pinças hidráulicas levantam cada dormente, que pesa entre 270 e 320 quilos, e o posicionam com espaçamento de aproximadamente 60 centímetros. Em um único turno, a máquina pode instalar mais de 2.000 dormentes. Os dormentes podem ser de madeira tratada com creosoto, duráveis por 20 a 30 anos, ou de concreto, que hoje são os mais comuns, com vida útil superior a 50 anos e maior capacidade de carga. Em projetos de modernização, engenheiros utilizam painéis pré-montados de trilhos e dormentes, fabricados em fábrica com comprimentos de 12 a 24 metros, içados diretamente sobre o lastro por guindastes ferroviários, reduzindo o tempo de paralisação da linha. Com os dormentes posicionados, inicia-se o assentamento dos trilhos de aço. Cada peça com cerca de 24 metros de comprimento e aproximadamente 590 quilos, entregues por vagões especializados. Em projetos modernos, os engenheiros utilizam trilhos soldados continuamente, pré-soldados na fábrica em segmentos de até 400 metros. O trem libera gradualmente esses trilhos pela parte traseira, enquanto guinchos hidráulicos os puxam em linha reta e operários os guiam para deslizar sobre o lastro e se alinhar em cada dormente.
Após o alinhamento, cada trilho é tensionado com equipamento hidráulico para compensar a expansão e contração causadas pela variação de temperatura e fixado temporariamente com parafusos ou grampos, até que o sistema de fixação permanente seja instalado. Cada conjunto de fixação é composto por uma placa de base de aço, uma almofada de borracha, clipes e parafusos de ancoragem. Os parafusos são apertados com chave dinamométrica até o torque especificado, normalmente entre 200 e 270 Nm. E os clipes travam o trilho firmemente, permitindo ainda pequena movimentação para acomodar variações térmicas. Com todo o sistema de fixação instalado, os engenheiros iniciam o alinhamento fino e a compactação do lastro com uma máquina de socar. Ela avança a cerca de 0,5 a 0,8 km por hora. Levanta o conjunto de trilhos e dormentes alguns centímetros e compacta o lastro por baixo com dentes vibratórios a uma frequência de 35 a 40 vibrações por segundo. Sensores a laser e giroscópios medem continuamente elevação, inclinação e retidão, ajustando automaticamente qualquer desvio maior que 2,5 milímetros. Um trecho de 1,6 km pode ser totalmente alinhado e compactado em apenas 2 a 3 horas, mais de 10 vezes mais rápido que os métodos manuais. Por fim, os trilhos são soldados definitivamente. Na soldagem por resistência elétrica, as extremidades são pressionadas uma contra a outra, enquanto uma corrente elétrica aquece o aço a cerca de 1580 graus Celsius, até que ele se funda em uma peça única. Técnica preferida em ferrovias de alta velocidade pela resistência e precisão das juntas. Em áreas de difícil acesso, usa-se a soldagem aluminotérmica. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada dentro de um molde, desencadeando uma reação que atinge até 2480 graus Celsius, fundindo e preenchendo o espaço entre as extremidades do trilho. Após toda a linha ser soldada, inicia-se a inspeção final. Um detector ultrassônico identifica fissuras microscópicas invisíveis a olho nu, e um sistema de medição de geometria mede elevação, inclinação e largura da bitola com precisão de mais ou menos 0,5 milímetros. Qualquer desvio fora da tolerância é corrigido imediatamente. Por fim, um trem de teste percorre a linha acelerando gradualmente de 50 a 130 km por hora, enquanto centenas de sensores registram dados de carga e oscilação. Com todos os parâmetros dentro dos limites de projeto, a ferrovia é oficialmente inaugurada para a operação.